exposição da palavra, eu quero convidar os amados irmãos a fazer uma oração nesse momento. Nós estamos aqui nesta noite, como já foi dito, para celebrar a ressurreição de Cristo. E parece que não estamos celebrando a ressurreição. Eu estou sentindo um peso nesta noite sobre a igreja. Eu estou sentindo que a igreja está calada. Mas nesse momento, antes da exposição da palavra, nós vamos fazer uma oração, aleluia. E eu creio que toda a barreira que está impedindo o agir de Deus nesta noite vai cair por terra. Você crê dessa forma? Amém? Então eu quero que você agora abra o teu coração, clame ao Senhor agora, que toda a frieza espiritual caia por terra agora, que o teu coração agora seja aberto para a palavra de Deus que vai ser agora ministrada na tua vida. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te louvar, Senhor, por esta oportunidade gloriosa de estarmos aqui na tua presença, nesta noite, Senhor, celebramos, ó Pai, nesta data, a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, e a tua palavra nos diz que se ele não tivesse ressuscitado, a tua palavra pregada por nós é vã, a nossa fé é vã, a nossa esperança é vã, mas nós cremos, Senhor, na ressurreição do teu Filho, e nesta noite, Senhor, o nosso coração se alegra, nesta noite, Senhor, a tua igreja se alegra, e neste momento, Senhor, toda a frieza espiritual vai cair por terra, toda barreira, Senhor, meu Deus, que está impedindo, Senhor, este coração de se abrir agora, quebra, Senhor, neste momento, quebra, Senhor, este coração endurecido, tira agora, Senhor, toda a preocupação que tem levado esta mente para longe, e traz cativa esta mente agora a tua palavra, é o que nós te pedimos agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Jesus, você crê que Deus está neste lugar? Amém? Aleluia. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Aleluia. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. O irmão Jefferson foi muito feliz aqui nesta noite quando ele disse que muitas vezes nós celebramos a ressurreição de Cristo, mas não entendemos a implicação que ela traz nas nossas vidas. Não entendemos o poder da sua ressurreição nas nossas vidas. Muitas vezes não entendemos nem quem é Jesus, aquele que ressuscitou. Mas nesta noite eu creio que o Espírito Santo de Deus preparou esta noite para trazer luz, não somente à nossa mente, mas também ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui desta noite celebrando, porque Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou nós temos esperança, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 em diante. A minha versão é a NVI, e a palavra do Senhor vai nos dizer assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Podeis assentar na presença do Senhor. Aleluia, que palavra maravilhosa. Esse texto, ele é alvo de muitas discussões teológicas,
Mas hoje aqui eu não quero bancar o apologeta e tentar trazer uma defesa de uma posição ou de outra, mas eu quero olhar para esse texto nesta noite com a seguinte pergunta, que o Senhor colocou no meu coração e eu quero transmitir a você nesta noite. Quem é Jesus? Muitas vezes nós nos questionamos e temos sempre uma resposta pronta. Se puder diminuir um pouquinho o retorno, tá bem alto aqui. E temos sempre uma resposta pronta nos lábios. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Ah, Jesus é o meu Salvador. Todos temos sempre uma resposta de quem é Jesus. Jesus está aqui fazendo esta pesquisa agora com os seus discípulos. E ele está perguntando: quem os homens dizem que eu sou? E depois ele pergunta aos seus discípulos: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Existem muitas disciplinas na fé cristã. Existem algumas que são chamadas de secundárias, algumas doutrinas, e outras que são chamadas de essenciais para a nossa fé. E eu gosto muito de uma frase do Dr. Richard Baxter, que ele diz que nas verdades fundamentais nós devemos ter unidade, nas questões secundárias, liberdade, mas em todas nós devemos ter caridade e amor. Existem doutrinas que são essenciais para a nossa fé, doutrinas que são inegociáveis, que nós não podemos abrir mão, e uma dessas doutrinas diz respeito à pessoa e à obra de Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos nos deixado levar por um Jesus que tem sido anunciado na mídia. Ainda essa semana eu conversava com algumas pessoas e elas me faziam algumas perguntas porque assistiram uma determinada novela que falava de Jesus, que trazia alguns aspectos de Jesus, e essas pessoas me questionavam: mas e isso é verdade? E aquilo é verdade? E isso muito entristece o meu coração. Porque nós temos vivido em um tempo onde as pessoas querem conhecer um Jesus que é anunciado na TV, onde as pessoas vivem e colocam a sua fé em um Jesus que é pregado por pessoas que eles sequer conhecem. Quando a palavra do Senhor nos traz a revelação de quem é Jesus. E muitas vezes temos gastado a nossa vida, corrido atrás e depositado a nossa fé em um Jesus imaginário. Temos depositado a nossa esperança em um Jesus imaginário. Existem muitas posições a respeito de Jesus, mas nem sempre elas vão refletir o verdadeiro Jesus da Bíblia. E nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa vida, e não a vida física, mas a vida eterna, depende deste conhecimento de quem é Jesus. Por isso, Jesus está preocupado. Jesus não está preocupado com a sua identidade. Jesus não tinha problema com a sua identidade ou com a sua popularidade, porque nós temos esse problema. Se nós sabemos que em algum lugar as pessoas não gostam muito de nós, nós procuramos não frequentar este lugar. Mas Jesus não tinha esse problema. Tanto é que ele entra em Samaria, e ele, sabendo que os samaritanos não gostavam dos judeus, mas ele entra porque o amor às almas falou mais alto, porque a compaixão o moveu a chegar até aquele lugar, porque ele sabia da necessidade que havia naquele lugar. Mas nós muitas vezes temos essa preocupação. Jesus não. Jesus não está preocupado se vão gostar dele ou não. Mas Jesus faz essa pergunta com um propósito. Ele está preocupado com o entendimento que os seus discípulos tinham de quem ele era.
Jesus está preocupado com a influência. Se nós olharmos para o contexto, nós vamos ver que Jesus multiplicou os pães, e logo depois agora os fariseus chegam até ele e começam a pedir sinais. Senhor, nos dá sinais, Senhor, nós queremos ver o Senhor fazer milagre. Homens que estavam vindo até Jesus apenas por aquilo que ele podia fazer, não por quem ele era. E Jesus está preocupado porque os seus discípulos estão vendo todo esse mover, os seus discípulos estão vendo tudo aquilo, e quando eles estão saindo, Jesus alerta os seus discípulos, e ele diz: olhem, tome cuidado com o fermento dos fariseus. E naquele momento Jesus vê que os seus discípulos não haviam entendido, porque eles começam a se questionar: viu, você não trouxe pão, e eu também não trouxe, e ele multiplicou os pães e nós deixemos. E eles estavam preocupados com aquilo que Jesus havia feito, e então Jesus entende que eles não haviam compreendido, e agora Jesus leva eles até um lugar, onde Jesus iria abrir o entendimento deles, aleluia, e trazer uma revelação profunda de quem ele era à vida dos seus discípulos. Eu estudando esse texto, eu confesso que quando eu cheguei nessa introdução e chegando a Cesareia de Filipe, eu fiquei bastante curioso. Por que Jesus levou eles até Cesareia de Filipe para fazer essa revelação? Porque Jesus não examinou a fé deles dentro da Judéia? Porque Jesus não fez essa pergunta a eles dentro de Jerusalém? Por que Jesus leva eles para um lugar idólatra, um lugar onde havia vários deuses, vários templos idólatras? Por que Jesus leva eles até aquele lugar? Jesus não examina a identidade deles dentro da Judéia, porque Jesus queria revelar quem ele era, não somente aos judeus, mas também aos gentios. E dessa maneira nós somos alcançados. E eu estudando um pouco sobre Cesareia de Filipe, algo me chamou a atenção. Porque Cesareia de Filipe, antes do governo de Filipe, ela era chamada de Panéias. Por que essa cidade tinha esse nome? Porque ela foi dedicada a um deus chamado Deus Pan, que era o deus da natureza. Havia ali ao pé do Monte Hermon uma grande gruta, uma grande caverna, e de dentro dessa caverna você já vai entender onde eu quero chegar, por isso essa introdução. E havia ali dentro dessa caverna uma grande nascente de água que fluía e era uma das principais fontes que abastecia o Rio Jordão. E naquela caverna ela foi dedicada ao Deus Pan. E aqueles que moravam naquela cidade, eles acreditavam que aquela caverna era a porta do Hades. Por isso Jesus usa essa frase quando ele fala aos seus discípulos. Eles diziam que aquelas águas que existiam dentro da caverna era uma entrada para o submundo, onde os mortos estavam, onde os deuses dominavam, onde aquele panteão ao qual eles adoravam dominava, e eles temiam aquela caverna, eles temiam aquele lugar, e por isso Jesus diz que as portas do Hades não poderão vencer a sua igreja, aleluia, porque aquilo que o mundo está temendo, aquilo que o mundo está acreditando, não tem poder contra a igreja do Senhor, aleluia, porque nós cremos em um Jesus que ressuscitou dentre os mortos, e a sua palavra nos diz que ele também nos ressuscitará, aleluia. E essa cidade que era chamada de Panéias, havia muitos templos de adoração a vários deuses. Porém, mais tarde, quando César Augusto vai ser governador de Roma, ele entrega essa cidade a Herodes o Grande. Agora Herodes o Grande é quem governa essa cidade. E ele agora, para agradecer a César Augusto, ele constrói um templo em adoração a César Augusto. Ele constrói um templo onde todos iriam adorar agora o imperador romano. Ele honra César Augusto, e com o passar do tempo, Herodes o Grande morre. E agora o seu reino é dividido entre seus 3 filhos, e um dos seus filhos é Filipe. E ele vai governar agora este lugar.
e seguindo o exemplo do seu pai, que havia honrado César Augusto, ele também quer honrar César Augusto. Por isso ele muda o nome da cidade para Cesareia de Filipe. Cesareia para honrar a César, e Filipe para honrar a si mesmo. Ah, irmão, mas por que Jesus foi fazer essa declaração neste lugar? Por que Jesus faz este questionamento? Quem os homens dizem que ele é naquele lugar? Porque Jesus quer mostrar aos seus discípulos que nos lugares onde existe culto e adoração a homens, onde homens são honrados, Jesus não passa de um profeta. Naquele lugar onde César era adorado, naquele lugar onde Filipe era honrado, onde homens tinham lugar de destaque, as pessoas olhavam para Jesus apenas como um profeta. E não basta olhar para Jesus como um profeta, não basta olhar para Jesus como um milagreiro, como um homem de poder. Nós temos que olhar para Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. Jesus quer mostrar para os seus discípulos a importância de conhecer quem Ele é. Jesus quer mostrar para os seus discípulos que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é soberano, e aqui nós não adoramos homens, aqui nós não honramos homens, nós não deixamos as nossas casas para vir aqui nesta noite, para adorar um governador, um presidente, ou sequer um pastor, um evangelista, ou aquele que está pregando, mas nós viemos aqui para adorar o único Deus, aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aqueles homens não pensavam mal de Jesus. Quando Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Eles falam: eles dizem que tu és João Batista. Outros dizem: tu és Elias. Outros, Jeremias ou um dos profetas. Eles não pensavam mal de Jesus. Quem conhece um pouco da cultura judaica sabe que esses profetas eram profetas honrados, profetas de renome naquele lugar, profetas que mereciam respeito. Então, quando eles olham para Jesus, eles não estão falando mal de Jesus, eles estão dizendo: não, Ele é um bom mestre, Ele tem poder de fazer sinais como Elias, Ele tem uma palavra de repreensão como João Batista, Ele é um homem que se compadece, é um homem que chora pelo seu povo, como Jeremias, Ele é um profeta. Eles não pensavam mal de Jesus, mas o texto nos mostra que não basta apenas pensar bem de Jesus, não basta dizer: eu gosto de Jesus, Jesus é bom, Jesus é um bom mestre, é um bom exemplo, porque hoje virou moda dizer que é cristão, hoje virou moda dizer que crê em Jesus. Hoje até aqueles que nunca ouviram falar, nunca meditaram na palavra do Senhor, estão comemorando a ressurreição de Cristo, sem sequer conhecer a sua história, sem sequer saber por que Ele morreu e ressuscitou. Não basta eu vir à igreja todos os domingos e levantar a minha mão e dizer glória a Deus. Não basta eu dizer: não, eu gosto do culto dos crentes. Não basta eu dizer: eu gosto da palavra do pastor Júlio, quando ele prega, isso me traz uma alegria no meu coração. Nós precisamos reconhecer que nós necessitamos de um Salvador, aleluia. E foi por isso que Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz e ressuscitou, porque nós não tínhamos esperança. A palavra do Senhor nos diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele se entregou em nosso lugar, aleluia. E hoje nós estamos aqui porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, aleluia. E a sua palavra nos faz uma promessa, que aquele Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, também nos ressuscitará no grande dia do Senhor, aleluia. Mas Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou?
E eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez: quem é Jesus para você? Porque essa pergunta, ela é muito importante para as nossas vidas como indivíduo. Ela é muito importante para a tua vida. Ela pode garantir a tua salvação, como ela pode te colocar no inferno. Então eu quero te levar a refletir nesta noite: quem é Jesus para você? Será que Jesus é só um milagreiro? Será que Jesus é só aquele que me tirou das drogas e me libertou do crime, que me tirou da cadeia, que me deu uma família? Será que é só isso que é Jesus? O apóstolo Paulo em Coríntios, depois que diz que a nossa esperança está em Jesus Cristo e na sua ressurreição, ele vai dizer que se nós esperamos em Jesus apenas neste mundo, nós somos o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança em Jesus não está numa casa rica, não está numa vida abastada, não está num carro novo, mas a minha esperança está em receber o corpo glorificado, em passar a eternidade com Ele, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor, aleluia. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu sei que eu conheço Jesus? Você só está falando de conhecer Jesus, mas como eu sei? 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Muitos dizem que conhecem a Jesus. Muitos cresceram em um lar cristão. Eu já fui evangelizar muita gente que disse: não, irmão, eu cresci ouvindo sobre Jesus. O meu pai, minha mãe era pastor. Eu conheço Jesus, mas vive uma vida desregrada. Vive uma vida como se Jesus não existisse. Eu creio que o pior dos ateus é aquele que é chamado de ateu prático. Aquele que diz, eu creio em Jesus, eu conheço Jesus, mas vive como se Ele não existisse. Vive sem se preocupar com a vida eterna, vive sem se preocupar com o amanhã, mas a palavra do Senhor nos diz que um dia chegará, aleluia, em que o Senhor virá sobre as nuvens, e Ele vai separar os bodes das ovelhas, e aqueles que creram nele, e o receberam como Senhor, aleluia, entrarão para a vida eterna, mas aqueles que não creram nele, estarão definitivamente perdidos e entrarão no juízo eterno. E isso muito preocupa o meu coração. Por isso eu digo que nós precisamos entender quem é Jesus e viver uma vida transformada, porque é impossível eu dizer que conheço Jesus e não ter uma transformação de vida. É impossível eu dizer que conheço Jesus e continuo na mesma prática de pecado. É impossível eu dizer que conheço a Jesus e continuo traindo a minha esposa. É impossível eu dizer que conheço a Jesus e continuo mentindo no meu trabalho. É impossível eu dizer que conheço a Jesus e continuo roubando. Se você continua nessas práticas de pecado, nesta noite o Senhor se revela a você, e Ele tem poder para transformar a tua vida, Ele tem poder para mudar as tuas atitudes. Basta você abrir o teu coração nesta noite e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida nesta noite, aleluia. É impossível conhecer a Jesus e não ter uma mudança de vida. Não adianta queremos adaptar Jesus à nossa vida pecaminosa. Eu gosto muito de uma frase de Blaise Pascal, que ele diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. Porque nós temos tentado criar um Jesus que se adapte à nossa vida.
O desejo de Jesus, como já foi falado aqui nesta noite, é que nós sejamos a imagem dele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, se eu não me engano, diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus, que nós venhamos refletir a imagem do seu Filho, que nós venhamos ser transformados, mas infelizmente nós temos tentado moldar Jesus conforme a aparência pecaminosa em que vivemos. Esses dias eu estava lendo um livro, Manso e Humilde, do Dr. Danny Ortland, e ele disse que a maior vitória de Satanás talvez não seja a vida de pecado, mas seja os pensamentos obscurecidos sobre quem é Deus e sobre quem é Jesus. Porque se eu não conheço quem é Jesus, eu continuo na minha vida de pecado, achando que estou sendo salvo. Se eu não conheço quem é Jesus, eu acredito que eu estou agradando a Ele. Se eu não conheço quem é o Jesus da Bíblia, eu vou seguir a qualquer Jesus que me apresentarem, a qualquer Cristo que trouxerem diante de mim, eu vou seguir. Por isso a palavra do Senhor nos diz: crescei antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quem ama busca conhecer, só quem ama quer estar perto, só quem ama quer estar junto. E se você diz que ama o Senhor, aleluia, busque conhecer quem Ele é, busque conhecer a sua vontade, aleluia. E essa pergunta, ela não é importante só para nós como indivíduo. Essa pergunta de quem é Jesus, ela é importante para a igreja como um todo. Porque se a igreja entende quem é Jesus, a igreja não vai mudar a pregação da palavra para agradar ninguém. Se a igreja entende quem é Jesus, a igreja não vai colocar homens em lugares de honra e adorá-los como Deus. Se a igreja entende quem é Jesus, ela não vai se adaptar aos moldes desse mundo. Se a igreja entende quem é Jesus, ela vai servir somente a Ele, porque Ele é o único Senhor e Salvador, aleluia. Infelizmente existem igrejas que têm se adaptado a este mundo, igrejas que têm Jesus para todos os gostos. Ah, se você é hippie, vem para cá, nós temos um Jesus hippie aqui. Ah, se você não gosta do reteté, você não gosta dos dons espirituais, vem para cá, nós temos um Jesus para você. Ah, se você é homossexual, também não tem problema, nós temos um Jesus aqui também que te aceita dessa forma. Mas nós estamos aqui nesta noite, aleluia, não para agradar o mundo. Nós estamos aqui nesta noite não para ser conformados com este mundo, mas para ser renovados pelo poder da palavra de Deus, que nos transforma, aleluia, que arranca todo o pecado, que arranca toda injustiça. Jesus não morreu para que nós continuássemos da mesma forma, mas Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E esta vida não é essa vida do mundo, não, mas é uma vida santa, uma vida de justiça, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E eu acho maravilhoso que quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus está fazendo esta pesquisa, ele pergunta: e os homens? Ah, os homens dizem isso, dizem aquilo, tu és um profeta, eles te querem bem, Senhor. Mas Jesus olha para eles e diz: o mundo não entendeu, isso eu esperava. O mundo não me conhece, isso eu já sei. Mas e vocês que estão comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino um olhando para o outro com medo de responder. De repente Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia.
Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado, feliz é você, Pedro, porque não foi carne ou sangue quem te revelou, mas foi o Espírito de Deus, aleluia. Então, se você quer conhecer a Jesus nesta noite, peça para o Espírito Santo te revelar, peça para Ele abrir o teu coração, e você vai conhecer quem é Jesus. Você vai abrir a palavra do Senhor e Ele vai te ensinar, Ele vai iluminar a sua mente, Ele vai iluminar o seu coração. Você não vai mais ser enganado, porque a palavra do Senhor, ela nos diz em Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, Ele vai dizer: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Muitos cristos têm surgido por aí, mas nenhum deles tem poder de nos salvar, nenhum deles tem poder de transformar a nossa vida. Eu costumo dizer que a transformação que Jesus faz nas nossas vidas não é apenas uma transformação de comportamento, mas é uma transformação interna que reflete o nosso comportamento. Porque uma pessoa pode ser ensinada nos bons costumes, uma pessoa pode ser ensinada a não roubar, uma pessoa pode ser ensinada a ajudar os pobres, uma pessoa pode ser ensinada a nunca beber, a nunca fumar, a nunca se prostituir, a ser uma pessoa reta, digna, mas mesmo assim ela está condenada ao inferno. Porque o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos que todos eram inimigos de Deus, todos estavam separados de Deus, não havia homem, não havia mulher, ninguém que buscasse a Deus, mas o próprio Deus, aleluia, entregou o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, para reconciliar eu e você com Ele, aleluia. E por causa que Jesus se entregou naquela cruz, hoje nós temos vida, hoje nós temos esperança, hoje nós temos uma vida transformada, bendito é o nome do Senhor. E eu já quero terminar, eu tenho 2 minutos para terminar, e eu quero ler com você o versículo 18, que diz assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia. O Senhor aqui faz uma promessa gloriosa à sua igreja, e Ele nos faz algumas afirmações que revelam quem Ele é. Ele nos mostra que Ele é o dono da igreja, Ele é aquele quem edifica a igreja, Ele é o criador da igreja, Ele é o provedor da igreja, Ele é o sustentador da igreja, aleluia. E nós não precisamos nos preocupar, como Jesus disse para Pedro: feliz é você, Pedro. Por quê? Porque você teve uma revelação de quem é Jesus. A felicidade não está nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo podem trazer uma felicidade, mas é passageira. O dinheiro pode trazer felicidade, mas se o dinheiro acabar, minha felicidade acaba. Mas quando a minha felicidade está firmada naquilo que é eterno, quando a minha felicidade está firmada em Jesus, aleluia, não existe dor, não existe tristeza, não existe morte, não existe altura, não existe profundidade, não existe anjo, demônio, nada que nos separe do amor de Cristo Jesus, aleluia. E nesta noite eu quero que você entenda que Ele é aquele que edifica a igreja, Ele é aquele que protege a igreja, porque Ele diz que as portas do inferno não têm poder contra a igreja. Ele é aquele que guarda a igreja, Ele é aquele que nos livra de todos os nossos temores, e Ele faz uma promessa dizendo: as portas do inferno não poderão contra a minha igreja. E quando Ele fala isso, Ele está diante de uma caverna, onde as pessoas olham e têm medo, porque dizem: quem
morrer, quem for ao mundo dos mortos não tem mais volta. Quem for ao Hades nunca sai de lá, porque os deuses não deixam. Mas ele está dizendo: a minha igreja vem, a minha igreja vai levantar, porque eu venci a morte. Eu fui morto, eu fui crucificado, mas eu ressuscitei. Aleluia. Se coloque em pé na presença do Senhor. Eu tenho que terminar esta mensagem. Nós temos uma promessa gloriosa. Romanos capítulo 8, versículo 11 vai dizer assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vos dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós temos uma promessa. Aquele que venceu a morte prometeu que nós também somos vencedores. Aleluia. Aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, vai falar que nós não ficaremos mortos. Por isso não temos que temer a morte. Como o pastor disse aqui, que ele não teme a morte, porque nós sabemos que quando o nosso corpo tombar aqui na terra, nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quantos creem dessa forma? E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer em 1 Coríntios 6,14: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Aleluia. Essa é a promessa gloriosa para as nossas vidas. Essa é a promessa do Senhor para aquele que o conhece, para aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite e está ouvindo essa mensagem dizendo: irmão, eu não conheço esse Jesus. Eu achava que conhecia, mas não conheço. Mas hoje o Senhor está abrindo essa oportunidade para você. E eu quero ser bem breve aqui, porque o meu tempo já se acabou. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Se você deseja conhecer esse Jesus, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você neste momento. Vem aqui entregar a sua vida a Jesus e poder desfrutar dessa promessa da vida eterna. A Páscoa, ela nos traz a lembrança de que aquele Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, um dia voltará. Aleluia. E também, mesmo que estejamos mortos, Ele nos ressuscitará para estarmos juntamente com Ele. Não temos ninguém aqui, eu já vou devolver o microfone ao pastor, mas eu quero aproveitar e fazer mais uma oração com você aí mesmo onde você está. Se você ainda deseja conhecer Jesus intimamente, eu quero que você clame agora ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que revelou a Pedro, ele vai revelar Jesus à tua vida. E quem sabe nesse momento você sinta o desejo de conhecê-lo mais. E eu quero te convidar a curvar a sua cabeça neste momento. Aí onde você está, curve a sua cabeça e clame ao Senhor agora. Vamos fazer esta oração neste momento. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra gloriosa, Senhor. A tua palavra nos revela quem tu és. A tua palavra, Senhor, nos revela, Senhor, o teu poder, ó Pai. Aquele que venceu a morte, aquele, Senhor, que edifica a igreja, aquele que nos guarda, Senhor, e que nos dá a esperança de um dia estarmos na eternidade contigo. Pai bendito, eu te peço nesta noite, que o Senhor venha estar abrindo o coração, ó Pai, de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite, que todos, Senhor, possam te conhecer cada dia mais. Acende, Senhor, a chama, o desejo, Senhor, pela tua palavra, de te buscar a cada dia mais e saber quem tu és, porque sabemos que a nossa vida depende disso, Senhor, de te receber como Senhor e Salvador das nossas vidas. Abençoa, Pai querido, a vida da Belinha que está aqui na frente. Derrama a tua graça, a tua unção. Se revela cada dia mais na vida dela e através da vida dela. Que todos possam olhar e ver a tua imagem manifesta através da sua vida. É a nossa oração nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.